Cosmologia Bíblica. Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Cosmologia Bíblica. Sou Edinato Sabino e nós vamos dar continuidade naquela live que fizemos anteriormente, onde estivemos discutindo, aprendendo um pouco sobre as Escrituras Sagradas dentro da visão dos antigos hebreus, dentro daquele conceito ao qual eu chamo de invólucro biológico, que faz menção e faz referência a essa bolha cósmica a qual nós estamos inseridos, dentro desse invólucro biológico que é o nosso reino temporal, e aonde fora dessa bolha cronológica nós possuímos o Olam, a eternidade, os céus dos céus, aonde habita o eterno. Então nós vamos dar sequência aqui em diversos assuntos, diversos pontos, os quais eu já vinha falando anteriormente, e eu quero dar as boas-vindas aí àqueles que estão chegando, dar as boas-vindas aí aos moderadores do canal. Então nós estamos aí dando início a essa live, creio eu que também será uma live bem breve, devido ao não estar tendo tanto tempo assim para poder desprender aqui para o canal. Então eu vou tentar buscar de alguma forma tempo para a gente poder conseguir compartilhar de uma maneira um pouco mais corriqueira material aqui no canal, algumas lives para a gente poder interagir aqui, aprender juntos, e também materiais editados, assim como vocês já têm costume aí do Biblecast e diversos outros pontos que a gente traz aqui, diversos materiais que a gente compartilha aqui no canal Cosmologia Bíblica. Então, rapidamente, eu gostaria de pedir que vocês também se inscrevam no canal Biblical Cosmology. Vai ficar aqui os links, tanto aqui no chat quanto na descrição, no comentário fixado no topo, e no Telegram também do canal Cosmologia Bíblica, onde futuramente vou estar trazendo no canal Biblical Cosmology, aqui no YouTube mesmo, alguns outros materiais muito importantes para vocês, e muita interatividade. Nós vamos tentar conectar vários pontos aí juntos nestes canais. Então, dando início aqui, para a gente poder começar a nossa live aqui, eu vou falar sobre alguns pontos relacionados à inversão magnética, algumas questões ligadas à inversão macro dos multipolos magnéticos, os quais a gente já vem falando aí nessa série de lives. Então, eu vou abrir a imagem aqui um pouco mais, para que a gente possa novamente fazer essa apresentação aqui do modelo de Walter Bisslings, onde eu trouxe para vocês este conceito aqui, que está ligado aí à visão dos antigos hebreus, onde vocês já estão acostumados aqui no canal, onde a gente já está falando aqui já há algum tempo sobre este conceito, como funciona toda a visualização do cosmos, e nós vamos fazer leituras bíblicas e compreendendo através dessa visão, deste modelo aqui, que ele é um modelo representativo, tal qual bem observável que vocês conseguem perceber a posição aqui a qual estão dispostas as estrelas fixas no firmamento, por exemplo. Aqui a gente vê que é de uma maneira bem ilustrativa, e não respeitando exatamente a verdadeira posição das constelações e todos os exércitos dos céus, como assim as escrituras apontam. Então, eu vou dar início à live aqui, vou estar falando sobre alguns pontos muito interessantes, que recomendo a vocês, deixa eu checar aqui, acho que está tudo bem, recomendo a vocês que quem não assistiu à última live, que o faça. É uma live breve que a gente fez aqui no canal, uma live meio que introdutória nesse assunto, e a gente vai dar sequência. Creio eu que vou acabar fazendo várias lives em sequência para poder destrinchar esse assunto. Vão ser lives interativas, ilustradas, assim como a gente já vem fazendo nesse novo modelo. Então, lá na última live a gente fez uma leitura do Gênesis, trouxe alguns conceitos para vocês ligados às escrituras sagradas, e uma introdução a essa questão
da inversão dos multipolos magnéticos da Terra, ligado àquilo que as escrituras chamam de o grande dia do Senhor, ou seja, o dia final ao qual descerá o plasma. Então, eu vou dar sequência aqui em vários tipos de explicações. Vou abrir aqui um pouco mais a imagem para a gente poder dar sequência e iniciar a nossa live, porque eu vou estar falando aqui sobre questões de atividades vulcânicas, vou falar alguns pontos conectando as escrituras, vou dar também sequência a esse entendimento de como funciona as estrelas, todo esse movimento aqui das estrelas, a questão da cimática, questão da sonoluminescência, que eu também já trouxe para vocês esse entendimento que está ligado com aquilo que os antigos hebreus fazem menção àquilo que eles chamam de Guf, ou seja, o depósito das almas, que hoje, atualmente, nós conhecemos como estrelas que estão fixas no firmamento. Então, aqui a gente pode visualizar isso. Na última live, eu fiz a leitura, né, fazendo essa menção relacionada aos luminares maiores, o luminar maior, né, que em realidade refere-se ao luminar de grande intensidade na emissão da sua luz, que as escrituras fazem essa referência, e ao luminar menor, mas na realidade que faz essa menção também de um luminar que tem a menor intensidade, que aí no caso aqui já refere-se à Lua. Então, recomendo a vocês que assistam essa live anterior para que a gente possa dar sequência aqui na nossa live. Então, vocês, já iniciando aqui, já entrando dentro desse assunto, vocês já devem ter percebido aí que a gente tem visto, né, percebido um crescimento de atividades vulcânicas, né? Vocês percebem aí que em diversas partes no mundo, vulcões têm entrado em erupção frequentemente e ultimamente, nas últimas semanas aí, no último mês, nós percebemos aí o vulcão, né, nas Ilhas Canárias entrando em erupção e trazendo, né, esse alerta aí de tsunami, ao qual muitas pessoas que habitam aí no litoral tiveram acesso a esses determinados alertas. E isso cada vez mais vai se intensificar, se de fato não ocorrer algo do tipo por agora, certamente nos próximos anos ocorrerá, então é só uma questão de tempo, a gente ficar atento aos sinais, aquilo que as escrituras já colocam para nós, aquilo que o Messias ele já aponta, de algo que ocorrerá brevemente, e isso vai se intensificando de acordo com a própria ilustração que o Messias ele coloca como sendo as dores de parto. Então ali você já percebe que há uma conexão com algo que como que as dores de parto elas se iniciam e ela só vai culminar ali, ela só vai terminar ali no momento em que a grávida, né, ela dá à luz. Então no momento em que o Messias retornar, no dia que ele romper essa bolha cósmica a qual nós atualmente habitamos, será ali exatamente o dia final onde não ocorrerá mais as dores de partos, que a cada vez mais elas vão se intensificando. Então, vocês vão perceber algo bem interessante que eu gostaria de tentar ilustrar isso aqui para vocês, que é uma questão que muitos profissionais da área de sismologia, muitas vezes eles não se atentam para esses pontos. E essa questão ela está ligada diretamente a interferências eletromagnéticas. Então, muitas vezes, essas interferências, a gente consegue constatá-las e muitas vezes a gente pode até aferir de maneira simples dentro de nossas casas, quando você possui ali, por exemplo, caixa de som, que você recebe uma ligação e você está próximo a essa caixa de som, pode ser um televisor, um rádio ou algo do tipo, você vai perceber um ruído, e esse ruído está ligado a interferências eletromagnéticas. Vou ver se eu
trago aqui para vocês alguns documentos que a gente pode estar conversando a respeito. Eu trouxe aqui imagens dessas interferências eletromagnéticas aqui, ó. Muitas vezes vocês vão ver quando um aparelho que ele possui ali uma interferência eletromagnética, ele vai emitir, né, essas ondas e eles vão interferir em outros aparelhos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente possui aqui um técnico, né, utilizando aqui uma furadeira, e vocês percebem que ocorre essa interferência eletromagnética em televisores. Muitas vezes a gente já viu isso em nossas casas acontecendo quando você liga um liquidificador ou algo do tipo. Aqueles televisores antigos, eles eles emitem, né, esse sinal demonstrando essa interferência eletromagnética. Então, nós possuímos aqui também, por exemplo, uma imagem aqui que vai ilustrar isso, que está ligado a celulares, né? Então, aqui você tem aqui celulares antigos, né, fazendo essa interferência eletromagnética nesses pulsos, né, eletromagnéticos que eles emitem, à medida que ele recebe ali um sinal de uma antena, um sinal que foi retransmitido por uma antena, e ali esse celular ele recebe essa ligação, e outros aparelhos, né, dentro das casas, muitas vezes televisores ou computadores, notebooks, eles vão demonstrar essa interferência eletromagnética, que são sinais invisíveis aos olhos humanos, mas que eles estão ali, eles interferem e muitas vezes eles geram movimento de partículas no ar, e isso não é notável aos nossos olhos. Tanto é que algumas vezes, quando você vai abastecer o seu veículo, por exemplo, existem aquelas pessoas também que trabalham com abastecimento, sabem muito bem que não é permitido, muitas vezes, você utilizar, né, telefone no momento ali que está sendo abastecido. Um veículo, seja ele um carro, ônibus ou qualquer tipo de veículo, devido a essa questão dessa interferência eletromagnética que é causada através dos celulares, quando eles recebem esse sinal. E ali, o que ocorre? Muito parecido com esses fogões, né, que fazem esse aquecimento através da indução magnética. As partículas, elas são movimentadas e ele acaba gerando uma combustão e pode gerar alguns acidentes. Então, vocês se vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar facilmente esse tipo de acidentes tendo ocorrido, principalmente em postos de combustíveis, em refinarias, aeroportos. Então, ali você sempre vai perceber isso, que um funcionário ou alguém desavisado acabou utilizando ali de um celular, atendeu uma ligação ou algo do tipo, e aí acabou gerando essa interferência eletromagnética. E o que isso está ligado? Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes, quando a gente vê essa questão de atividades vulcânicas, sempre é remetido a algo que a gente sempre vai, na maioria das vezes, principalmente esses profissionais que trabalham com essa questão da área de sismologia, eles sempre, na maioria das vezes, eles vão apontar interferências das placas tectônicas. Mas algo muito importante, que muitas vezes não é levado em consideração, são interferências eletromagnéticas. E isso eu vou fazer aqui para vocês mais à frente na live, se caso der tempo. Se não der tempo, a gente faz uma terceira live, uma sequência. Eu vou fazer a leitura, porque as escrituras, elas já apontam essa interferência eletromagnética de seres que vão adentrar dentro da nossa bolha cosmológica e eles vão fazer essa interferência, gerando essas atividades sísmicas, essas atividades vulcânicas, né, excitando os vulcões através dessa interferência, gerando ali terremotos, e ali vulcões, né, que a gente entende que através das escrituras sagradas estão ligados ao portal, aos portais, né, do submundo, ao qual eles vão dar aí essa conexão. Muitas vezes, inclusive, algumas pessoas têm avistado pessoas que fazem estudos a respeito de atividades ufológicas. Eles percebem muitas vezes
essas naves entrando dentro de vulcões, ou muitas vezes entrando, ou muitas vezes saindo. E sempre ali você vai ver, quando ocorre uma atividade vulcânica, quando o vulcão ele entra em erupção, ele começa a expelir ali lava e aquela fumaça de enxofre, vocês percebem que muitas vezes ocorrem ali descargas elétricas, porque tudo está ligado ao eletromagnetismo. Então, muitas vezes, a gente vai ver essas interferências ligadas a esses pontos. Então, aqui eu trouxe para vocês terem conhecimento um, um documento aqui, um artigo acadêmico que ele vai trazer para nós essa referência em relação às atividades sismográficas, né, tendo esse aumento. Então, aqui vocês vão ver, ó, intensificação do monitoramento sismológico nas regiões centro-oeste e norte do país pela implantação da rede sismográfica brasileira. Então, eles estão aí aumentando, né, ou melhor dizendo, né, estão intensificando aí os estudos, né, o monitoramento dessas atividades sismológicas nos últimos anos. Esse documento ele é de 2015. Vocês vão perceber aqui que ele foi desenvolvido por estudiosos do Instituto, né, de Geociências da Universidade de Brasília e também do Instituto de Astronomia da USP, né, da Universidade de São Paulo. Então, eu não vou ler aqui todo o documento, mas eles trazem aqui para vocês, e aqui vocês podem notar, né, os pontos onde estão sendo pesquisados essas atividades sismológicas aqui no nosso país, e tem se notado, né, um aumento dentro dessas instituições que fazem esse tipo de estudos, e principalmente em regiões que anteriormente não ocorriam. Então aqui vocês vão perceber que esse gráfico que eles trazem aqui do ano de 2014. Então aqui eles vão fazer essa referência relacionada à magnitude, né, dessas atividades sismográficas. Então, o que ocorre? Deixa eu voltar aqui no... Isso. Então, à medida que for aumentando essas atividades, vocês vão perceber que vários vulcões eles vão entrar aí em atividade, ao passo, né, de que cada vez se aumenta. Deixa eu ver se eu altero aqui a longitude. Deixa eu virar a câmera. Aqui, só um minuto. Isso. Então, aqui, à medida que aumenta a atividade, aqui nessa região aqui nós temos o que eles chamam, né, de anel de fogo, onde possuímos aí diversas atividades vulcânicas e terremotos. Então, atividades sismográficas e terremotos são ocorridos de uma maneira demasiada em relação ao restante aí do plano. Então, à medida que essas atividades sismográficas aumentarem a sua intensidade, vocês vão perceber cada vez mais, principalmente nessa região, vulcões entrando em atividade, e aí gerando cada vez mais catástrofes já pré-anunciadas. Então, se você mora ou conhece alguém que mora em regiões assim, é bom você sempre estar alertando para que a gente possa conseguir o máximo possível da nossa integridade. Então é interessante a gente ficar atento a esses sinais, e é interessante vocês saberem a região a qual você reside. Se você reside em região costeira, há esse risco, né? Ele, não sei dizer exatamente se ele é um risco eminente, mas nós sabemos que há esse risco e que há algo que ocorrerá. Então, à medida que a gente entende que as escrituras elas não falham, a escritura possui
esse atributo que a gente chama de atributo da inerrância, a gente consegue compreender que à medida que ocorrer ali, igual no caso dessa atividade vulcânica nas Ilhas Canárias, vocês vão ver aí o espalhamento das águas, e aí já inclusive profissionais dessa área, eles já apontam, né, as ondas, né, a velocidade com que as ondas elas se propagam, já é possível você inclusive calcular, né, inclusive relacionado à difratação, né, das ondas que elas fazem em relação a toda a costa do nosso continente, vocês conseguem principalmente ter uma noção de que tipo de estrago, né, poderá ocorrer. Então isso cada vez mais vai se intensificar, e à medida que ocorrer isso, inclusive eu já trouxe esse entendimento para vocês em relação ao enfraquecimento, né, dos multipolos geomagnéticos, eu trouxe isso na última live, e à medida que isso for ocorrendo, a gente vai perceber uma ruptura, né, cada dia que passar, a gente vai perceber uma ruptura generalizada naquilo que a gente entende como sendo o firmamento, que está ocorrendo assim nos céus, e aí as estrelas, assim como o próprio Messias, ele apontam isso de maneira literal, nós vamos perceber que as estrelas vão cair do firmamento. Então, vários eventos, inclusive já se deu início a esses eventos, porque a inversão magnética ela já começou, ela vai cada vez mais se intensificar, muito bem, assim como muito bem dito pelo Messias, referindo-se a dores de parto. Então é algo que já iniciou-se, mas que cada vez mais vai se intensificando. Então nós vamos ver locais aí sendo atingidos por enchentes, nós vamos ver essa interferência cada vez mais dessas estrelas, né, desses seres celestiais. Vou ver se eu coloco aqui para vocês imagens que vão ilustrar isso de uma maneira melhor, para que vocês, aqui tem mapas, né, esse aqui é o mapa Mercator, se eu não me engano, o nome desse mapa, ele traz essa nomenclatura, e aqui essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, ela é do International Business Times, que vai mostrar aí, né, esse aumento, né, de atividades vulcânicas. Aqui vocês vão ver aqui o que eles chamam, né, dentro desse mapa Mercator, aquilo que eles chamam de anel de fogo, que é onde eu mostrei para vocês dentro do nosso plano celestial aqui, vocês vão perceber que fica nessa região aqui, ó. Então, toda essa região é exatamente aquela região que eu mostrei aqui para vocês, que é chamada de anel de fogo, que é isso aqui, ó, exatamente pegando aqui essa costa aqui da América do Sul, subindo aos Estados Unidos, fazendo essa volta aqui também, e descendo até, pegando aqui algumas regiões de ilhas próximas à Austrália. Finlândia, ali vocês percebem muitas atividades vulcânicas. E aqui, isso está ligado a quê? A seres celestiais. Porque quando a gente vai fazer o estudo do que são estrelas, do que está ligado isso, a gente vai entender a palavra, né? E, inclusive eu gostaria de fazer uma leitura aqui de alguns textos para que a gente possa compreender isso, porque Jó, por exemplo, acho que eu separei aqui um texto aqui mesmo na imagem para vocês. Isso. Vocês lerem o livro de Jó, vocês vão conseguir entender isso nas entrelinhas. E aqui, o Criador, né, ele arguindo a Jó, ele fala aqui, ó, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites de suas dimensões? Você sabia? E aqui ele vai depois falar aqui o seguinte, ó, no capítulo 38, versículo 7. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Então, algumas traduções, igual aqui vocês percebem, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O original, para essa palavra, inclusive tem uma imagem aqui, ó, que vocês vão ver, vou deixar ela separada aqui para vocês verem. Lá no trecho de Jó 38, 7, vocês vão encontrar aqui
Bnei Elohim, ou seja, Bnei Ha-Elohim refere-se a filhos de Deus, no caso, né? A palavra que a gente chama de Deus, mas que a gente entende que na realidade refere-se à divindade. Então, os filhos, né, de Deus, eles rejubilavam-se. E isso aqui, quando você vai ler o contexto, você entende que está fazendo a referência da criação. No momento da criação desse invólucro biológico, os seres, eles rejubilavam-se nesse período que nós compreendemos que está ligado ao período anterior, aquele período que é fora da nossa bolha cronológica a qual nós estamos inseridos. Então, vocês percebem que à medida que os anos passam, vou voltar aqui à imagem, vocês vão compreender que seres, eles adentram nessa bolha cosmológica. Então, cada vez que passam-se os anos, e isso cada vez mais ocorrendo essa ruptura no firmamento, cada vez mais que ocorrer essa questão, né, dos multipolos magnéticos se enfraquecerem, cada vez mais seres conseguem ter acesso à nossa dimensão física. E isso a gente vai ter noção e a gente vai conseguir compreender fazendo essa leitura das escrituras e entendendo, né, essas chaves que, inclusive, o próprio Messias, ele já aponta, ele já coloca para nós esses pontos muito interessantes da gente compreender, porque essa escala, ela vai crescer e cada vez mais nós vamos perceber seres adentrando no nosso invólucro biológico. E aí o que ocorre quando acontece isso? Nós percebemos que estes seres, na maioria das vezes, eles possuem uma carga energética cada vez mais ligada ao eletromagnetismo. Eu separei aqui, inclusive, também imagens para poder ilustrar isso para vocês. Vou ver se eu acho aqui. Coloquei aqui um outro momento. Estes seres, isso. Isso aqui está ligado a um conceito que eu já trouxe para vocês também em outras oportunidades, mas que isso aqui chama-se simática. Então, inclusive, eu separei até mesmo um vídeo, que eu vou colocar aqui alguns trechos desse vídeo, para que vocês compreendam. Então, o que ocorre? Dentro daquele conceito, né, de sonoluminescência, que eu já trouxe para vocês esse entendimento anteriormente, e que as escrituras já fazem menção a todos esses pontos que a gente conecta aqui, vocês compreendem que esse conceito da sonoluminescência, ele é uma bolha que é gerada dentro das águas. Vou ver se eu volto aqui. Isso. Uma bolha, ela é gerada no meio das águas, uma bolha de ar, e essa bolha, dentro dela, você consegue criar um ambiente onde é possível ter vida. E aí eu vou ver se depois eu trago para vocês essas imagens. Vou ver se eu pesquiso aqui durante a live para poder trazer para vocês essas imagens da sonoluminescência. E aí dentro dessa bolha há uma emissão de uma luz. E isso está totalmente conectado com isso aqui que vocês estão vendo, que é essa imagem aqui, que faz menção a essa simática. Por quê? Porque isso é resultado de uma frequência sonora que é emitida, no caso ali são duas frequências sonoras emitidas nas águas e geram essa repulsão das águas, e ali vocês vão ver uma luz, muitas vezes azulada ou algumas vezes verde, esverdeada, no meio ali sendo gerada. E aí o que ocorre? Essa luz, ela foi gerada através desse som, dessas frequências sonoras sendo emitidas nas águas. Eu vou ver se eu busco aqui para vocês essa imagem, só um minuto. Muito bem, vou conseguir buscar aqui para vocês essas imagens, para que vocês tenham essa noção e compreendam. Então nós vamos dar uma olhada aqui, eu vou
colocar aqui para vocês compreenderem essa questão da sonoluminescência. E isso é interessante porque este conceito ele consegue mostrar como foi feito, né, de uma maneira assim ilustrativa, como ocorreu a criação do mundo, né, a criação do cosmos biológico, esse invólucro biológico ao qual eu tanto falo, que está ligado a essa visualização que nós possuímos aqui, principalmente através dessa visão, né, da visão dos povos, deixa eu remover aqui as estrelas, dos antigos povos hebreus, que está ligado àquilo que as escrituras elas já trazem para nós. Então vou colocar aqui para vocês, eu consegui buscar aqui uma imagem desse conceito da sonoluminescência. Então, aqui vocês percebem essa bolha de água. Então, é mais ou menos isso que, ver se eu consigo abrir aqui uma nova imagem aqui, para a gente poder dar um zoom e conseguir enxergar de uma maneira melhor. Então, aqui vocês percebem aqui uma bolha de água, e aqui no meio é colocado esses transmissores, e eles emitem sinais sonoros, e aqui no meio é gerado um sinal aqui, que está ligado a essa questão que eu vou colocar para vocês aqui o vídeo, por questões aqui de direitos, né? Eu vou tentar ir passando aqui sem dar o play exatamente no vídeo. Aqui parece que é um tutorial, né, de como criar esse experimento, fazer esse experimento em casa. Então, se vocês quiserem depois, acessem aí esse vídeo e vocês vão conseguir ver como isso é feito. Então, todo esse estudo aqui que eles fazem, então, para que vocês consigam compreender isso aqui. Então, eu vou colocar aqui mesmo só para que a gente possa conseguir tentar enxergar aqui. Vou ver se eu consigo achar um momento aqui que ocorre essa emissão, e vocês vão ver essa luz sendo gerada no momento que é emitido esse sinal, né, esse sinal sonoro, que vocês já percebem, ó, essa bolha aqui no meio. Então está sendo emitido aqui essa frequência sonora. Esse depois, mais à frente, aqui a gente consegue visualizar. Então, mais ou menos isso que ele mostra aqui no início do vídeo aqui mesmo, é mais ou menos o que a gente espera como resultado deste experimento. Mas aqui, nessas imagens, a gente consegue perceber qual que é o resultado desse experimento. Então, aqui é exatamente isso. Vou ver se depois eu consigo encontrar um experimento que seja mais visível, né, esse resultado, para que a gente possa ver essa bolha sendo gerada. E aí eu coloco para vocês lá, inclusive no Telegram do canal. E isso aqui consegue ilustrar muito bem para nós como funciona essa geração, né, daquilo que a própria Escritura já traz. Inclusive Pedro, ele vai falar que o mundo, né, ele estava submerso nas águas, e ali a gente consegue ver exatamente esse padrão sendo formado aqui. Ele foi gerado nas águas, lá em 2 Pedro 3,5. Então ele faz essa menção. E aqui tem uma outra ilustração também, que eu vou passar para vocês aqui também, sem o som, para que vocês percebam essa frequência, né, aqui dos hertz. A cada vez que é alterado aqui, né, a frequência, vocês vão ver um padrão de simática diferente. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu volto um pouco aqui para vocês verem esses padrões sendo formados. Então olha para você ver aqui, ó. Isso aqui é alguma poeira, algo do tipo, um sal ou algo assim, que eles devem jogar aqui, um pó, e ali são emitidas, né, frequências sonoras, e a cada frequência que é modificada aqui, vocês vão perceber que altera-se o padrão. E aqui olha que interessante, esse padrão, ele assemelha-se muito àquilo que a gente consegue perceber, aquele desenho que é gerado no casco da tartaruga. Então, cada estrela no céu,
ela tem a sua plenitude. Cada estrela, assim como as escrituras já apontam, ela tem a sua intensidade, o seu brilho. E o interessante é que o Eterno, ele conhece cada uma e as chama pelo nome. E isso está ligado aos seres que adentram a cada vez que passa os anos. Esses seres, eles vão adentrando dentro do nosso invólucro biológico, a nossa bolha cronológica. Então é interessante a gente ter esse entendimento, porque a gente consegue compreender como as escrituras elas são enfáticas e tudo aquilo que a gente traz aqui de entendimento, isso conecta, né, com essa compreensão daquilo que a gente consegue entender. Então, eu não sei se eu consegui demonstrar aqui para vocês de uma maneira assim bem ilustrativa, mas acredito que sim. Acredito que vocês tenham conseguido compreender esses pontos, e aí tem muitas questões interessantes que a gente pode entender dentro desse assunto aqui. Então, dando sequência aqui nessa explicação, o que eu queria trazer para vocês de entendimento dentro dessas imagens que eu trouxe aqui para vocês, dentro dessa explicação, vou ver se eu coloco aqui de volta aqui as estrelas para a gente poder compreender. Então, algo muito interessante da gente entender aqui é que o que? Esses seres, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco para melhorar aqui a explicação. Esses seres, à medida que eles entram nessa bolha cósmica, eles entram dentro do entendimento, por exemplo, dos antigos povos chineses, eles chamam o nosso cosmos de o ovo cósmico, né, que é essa bolha cronológica, esse invólucro biológico que eu trago esse entendimento para vocês. Então, dentro dessa compreensão, à medida que os seres eles adentram aqui, né, vocês podem perceber aqui, né, as estrelas fixas no firmamento, à medida que eles entram na nossa realidade biológica, na nossa realidade física, esses seres eles trazem consigo essa carga energética que ela advém do mundo espiritual, que é exatamente aquilo que eu já expliquei para vocês na última live, quando eu falei acerca do campo magnético que é gerado dentro de cada coração. E à medida que estes seres adentram a nossa realidade cósmica, eles trazem consigo essa carga energética e eles fazem essa interferência. Assim, por isso que é importante vocês compreenderem essa explicação que eu trouxe desde o início, de que existe essa interferência de sinal, essa interferência eletromagnética, e esses seres, por serem dotados de uma carga energética muito poderosa, eles possuem em si também essa interferência. E o que ocorre? À medida que eles se aproximam dentro do nosso plano biológico, eles geram essa interferência, só que na Terra e também nas pessoas. E aí, à medida que esses seres caídos, eles passam dentro dessas regiões, principalmente onde há também atividades vulcânicas, vocês percebem que é gerado terremoto. Então, isso também é um fator que contribui para o aumento, né, dessas atividades sísmicas e, inconsequentemente, vai gerar também atividades vulcânicas, que aí cada vez mais as placas tectônicas elas vão sofrer essas interferências eletromagnéticas que esses seres eles fazem, e ali vai gerar terremotos naquela região, e aí o vulcão por si só ele também já vai entrar em atividade. Então tudo isso está ligado àquilo que o Messias ele já trouxe para nós de entendimento. Então o Messias ele já vem trazendo, né, essa conexão para nós, só que está tudo ali codificado, a gente precisa de compreender.
e é necessário que você tenha ouvidos para conseguir compreender essa mensagem, que não é uma mensagem simples de se entender, até porque, muitas vezes, é exatamente ao contrário do que é ensinado nas, nas academias, nas universidades. Então, todo o setor acadêmico, eles vão totalmente na contramão dessas explicações, totalmente na contramão daquilo que a Escritura traz. E o nosso trabalho aqui, principalmente o meu trabalho aqui nesse ministério que eu possuo aqui nesse canal Cosmologia Bíblica, é tentar ir na contramão disso, e trazer, tentar dar essa interpretação dentro das Escrituras. E é muito interessante quando a gente passa a ter essa visão, quando a gente passa a enxergar as Escrituras através desses óculos, né, dessa visão cosmológica, porque a partir disso, tudo vai ser alterado, todo o cosmos ele vai ter essa alteração, e é muito interessante a gente conseguir compreender esses pontos. Então, um outro ponto que é interessante a gente também compreender dentro disso, dentro de toda essa explicação, é que a Escritura, o Eterno, muitas coisas ele deixa para nós em forma de códigos. E algo interessante da gente compreender é que muitas pessoas, por preferir manter o conceito da soberba, por preferir manter os seus dogmas, manter os seus diplomas, as suas conquistas acadêmicas, eles acabam ignorando aquilo que a Escritura traz, e muitas vezes os livros que a gente entende como sendo livros inspirados, mesmo aqueles que não possuem uma certa canonicidade, como, por exemplo, o livro de Enoque, a gente consegue compreender, através desses escritos, esses códigos que o Eterno ele nos deixa. E é interessante a gente entender isso, porque o livro de Enoque, por exemplo, ele é um livro considerado apócrifo, ou seja, não canônico, né, não dentro daquela convenção do cânon da religião, da Igreja Católica, mas, porém, esse é um livro que possui códigos que ele vai trazer para nós entendimento dentro das Escrituras, que a gente pode conseguir complementar aquele conhecimento que ele já está na Escritura, já está ali na Bíblia, né, nos 66 livros, no cânon, aquilo que a gente compreende como sendo livros canônicos. Ele vai apenas fazer o quê? Complementar aquelas informações. E, na maioria das vezes, a gente consegue ver de maneira clara e objetiva. Mas todos esses pontos que a gente traz aqui, todos esses entendimentos, a gente vai conseguir compreender apenas tendo essa humildade e compreendendo e entendendo através da visão cosmológica dos antigos povos hebreus. Então, a gente consegue entender isso no livro de Enoque. E é interessante que as dimensões do cosmos elas foram dadas a conhecer apenas a Enoque, né, tido aí como, na cultura judaica, como um Metatron, né? Então é muito interessante a gente compreender isso, porque Enoque, ele foi levado, né, assim como vocês, na realidade, quem acompanha aqui o canal Cosmologia Bíblica, já tem esse entendimento de que Enoque, ele foi levado às regiões celestiais, e ali os segredos, né, dos céus foram revelados a ele, e ele então repassou isso através de escritos para seus filhos, e isso foi através de gerações e gerações sendo mantido aí até os dias das últimas gerações, né, melhor dizendo, que eu entendo que nós fazemos parte desse período ao qual nós já entramos, né, inclusive, nesse período das dores de parto, que faz referência a essa última geração, a esse último jubileu da Terra, esse período ao qual a gente compreende que é o período que antecede aí o período sabático do universo. Então, Enoque, ele trouxe esse entendimento. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns textos, e aí eu vou conectando alguns pontos interessantes para a gente poder compreender isso dentro da Escritura. Então, eu vou fazer a leitura aqui de
do livro, né, o terceiro Enoque, chamado Livro dos Segredos de Enoque, lá no capítulo 41, está da seguinte forma, no versículo 9: E conferi as dimensões de toda a terra, de suas montanhas, colinas, campos, árvores, pedras, rios. Registrei a altura da terra até o sétimo céu e até o inferno mais abissal, o local do julgamento, o imenso e cavernoso vale das lágrimas. Então vocês percebem aqui que Enoque, ele possui a compreensão, né, de como funciona todas essas dimensões, essas configurações dos céus, as configurações do submundo e do nosso plano biológico. Então, Enoque, ele tinha a compreensão disso. Então, algo interessante que está na Escritura, eu vou ler lá no profeta Naum, e aí vocês vão compreender aqui, juntamente comigo, lá no capítulo 1, né, a partir do versículo 3, no livro do profeta Naum. Eu vou fazer a leitura aqui, e aí nós vamos compreender algo bem interessante, que aí eu vou fazer essas conexões, e aí vocês vão entender juntamente comigo aqui essa questão da interferência eletromagnética que eu falei para vocês anteriormente na live, e toda essa interferência, né, que esses seres que possuem essa carga energética fazem dentro no nosso plano biológico. Então, esses seres fazem essa interferência. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Lá no livro do profeta Naum, capítulo 1, a partir do versículo 3, está escrito assim, ó: Yahuwah demora demais para se irar, é paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahuwah não deixará impune o culpado. Então, isso aqui é algo muito interessante, né, de se explicar. Eu vou terminar a leitura, depois eu volto fazendo algumas considerações. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os ribeiros. Baçã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. 5. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então é interessante aqui a gente fazer vários pontos, muitas questões interessantíssimas aqui que as escrituras já trazem para nós. Isso já está codificado nas escrituras, e a gente só precisa compreender isso e ter essa leitura, entendendo essa visão, conectando as peças desse quebra-cabeça, entendendo através dessas chaves. Então, olha que interessante, aqui no versículo 3 fala assim, ó, Yahuwah não deixará impune o culpado. Isso aqui está ligado a quê? Ao conceito que eu já trouxe para vocês a respeito das obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Que isso é o quê? Isso está ligado ao nosso galardão. Isso está ligado àquilo que a gente faz aqui dentro desse invólucro biológico, independentemente se você é salvo ou não. O que ocorre? Após haver o julgamento, né, das almas, ocorrerá o julgamento dos livros, né? Será aberto o grande livro e depois será aberto os livros. Assim está lá em Apocalipse. E ali, o que isso quer dizer? Que o nosso DNA é muito interessante quando a gente vai compreender as escrituras de maneira microbiológica. Vocês vão entender que o nosso DNA são códigos. E esses códigos, eles são escritos. A cada dia que passa a nossa vida, a gente vai compondo o nosso DNA. E isso é exatamente o que a Escritura coloca no Apocalipse, que será feito o julgamento.
Então, o Eterno, ele fará uma leitura do nosso DNA. Então, o seu DNA, deixa eu ver se eu coloco uma imagem aqui para poder ilustrar isso. Então, DNA, aqui, ó. Então, o nosso DNA, né, eles são feitos aqui de duas hastes, inclusive, a gente compreende, né, essa tentativa de alteração, né, do nosso código do DNA. Então, vocês percebem que, deixa eu aumentar aqui um pouco, para vocês verem de maneira melhor, que o código do nosso DNA, ele possui o nome do Eterno. É interessante que se você colocar aqui dentro das letras hebraicas, aqui vocês vão ver, né, que as letras são essas, Yod, Rei, Vav, Rei, que refere-se, se a gente for traduzir, né, refere-se a YHWH. E dentro da gemátria, né, judaica, a gente entende que cada letra, ela possui o seu código numérico, e aí esses códigos são exatamente aquilo que está codificado no nosso DNA. Então, vocês vão perceber aqui que o Yod refere-se ao 10, o 5 refere-se ao Rei, o 6 ao Vav e o 5 ao Rei novamente. E é interessante que esse código, ele encontra-se, inclusive essa imagem que ela faz, essa referência, em várias questões dentro do nosso invólucro biológico, inclusive na respiração do ser humano, a tentativa de pronunciar, né, a pronúncia correta, que seria algo parecido com Yahuwah, dentro da própria respiração do ser humano, vocês conseguem perceber a tentativa, né, da pronúncia desse som. Ali, quando uma criança ela nasce, ela chora, no choro ali de uma criança, você também consegue perceber isso, que é como se você estivesse respirando, né? Então é como se você estivesse clamando, né, o Eterno. Então todo ser que respira, louve ao Senhor, assim como as Escrituras já trazem. Por quê? Por causa disso, porque o nome do Eterno, ele é codificado até mesmo no som da sua respiração. E aí, o que ocorre? O nosso código DNA, né, o nosso DNA, ele possui essas hastes, né? E a cada dia que passa, o seu DNA, ele é alterado. Então, como que funciona? Muita coisa do que você faz vai alterar o seu DNA, vai alterar essas hastes, na realidade, vai compor o seu DNA. Então, o alimento que você consome, a música que você escuta, então, tudo que a gente faz, todas as nossas ações corriqueiras no nosso dia a dia, elas vão fazer essa alteração no nosso código-fonte do nosso DNA. Então, por que o Messias, ele sempre enfatiza para que a gente esteja sempre fazendo bem, amando as pessoas? Lá em Gálatas, vocês vão conseguir compreender os frutos do Espírito, e todos eles estão baseados no amor. E é por isso que Paulo, ele resume, né, todos os mandamentos no amar a Deus acima de todos e ao próximo como a ti mesmo. Na realidade, o Messias, ele faz esse resumo, mas você vai ver ali que nas cartas de Paulo, ele sempre vai enfatizar o amor. Por quê? Se você pratica o amor, você está compondo o seu DNA dentro do código genético ao qual o próprio Eterno estabeleceu. E a cada dia que você, cada vez mais, pratica o bem, isso vai sendo composto no seu DNA. E lá no final, no dia do julgamento dos livros, porque haverá o julgamento, haverá a abertura do grande livro, que está ligado ao livro da vida, e haverá também a abertura de vários livros. Depois eu vou fazer a leitura deste texto para vocês, se a gente tiver tempo. E aí, dentro dessa compreensão, vocês vão entender que estes livros que serão abertos, no plural, que assim está escrito lá em Apocalipse, eles fazem essa referência ao nosso código do nosso DNA. Então, essa é a forma que será feita o julgamento final. E ali estará ligada essa questão da ira do cordeiro, quando cair o plasma. Então, isso está ligado a quê? Elétron, próton e nêutron. Então, quando eu iniciei essa explicação, quando eu comecei esse entendimento para vocês, eu falei sobre essas obras que o apóstolo Paulo fala, sobre as obras
madeira, palha e feno, e ouro, prata e pedras preciosas. Então isso faz menção às suas obras aqui na terra, independentemente se você é salvo ou não. E aí depois ele vem e coloca, ele fala ali sobre, se eu não me engano, em 1 Coríntios 15, ele vai falar sobre que será salvo, ainda que será salvo pelo fogo. Então, porque o fogo ele virá e vai consumir essas obras. Então, aquilo que permanecer, isso está ligado aos elétrons, prótons e os nêutrons. Por quê? O plasma, que é aí um estado da matéria, deixa eu aumentar aqui, eu vou fazer uma pesquisa aqui de filamentos de plasma, para que vocês percebam como ocorre isso. Vou colocar aqui, ó, o plasma. A gente já entende, né? A gente já sabe, vocês já têm essa noção de que acima da cúpula celestial, acima do firmamento, existe ali tubos de plasma que eles fazem essa... O pessoal achou uma imagem aqui melhor, essa imagem aqui dá para vocês verem alguns filamentos de plasma. Então, isso aqui, inclusive, está ligado à antiga medusa. Mas para que eu não perca aqui o fio da meada, para que a gente consiga dar uma sequência na explicação, vocês vão entender. Então, o plasma, ele está ligado a gases, né, em alta temperatura. Vocês vão ver aí, ele pode ser encontrado em raios. Se você pegar aí, por exemplo, a eletricidade, ela pode ser considerada como plasma. O fogo, né, as chamas, também pode ser considerada como plasma. E isso está ligado ao quarto estado da matéria. Então, você tem aí o líquido, o sólido, o gasoso e o plasma. Ele pode ser considerado tanto o primeiro quanto o quarto estado da matéria. E o que ocorre? Quando o plasma ele cai, inclusive eu quero depois fazer uma outra live para poder explicar sobre isso, sobre essa propagação do plasma dentro das linhas elétricas. Vou trazer para vocês essa explicação em uma outra live futura. Então, quando o plasma ele adentra, né, na nossa realidade biológica, ele procura sempre cargas elétricas. E aí ele vai ser difundido, vai ser propagado, a maioria das vezes, por cargas elétricas. E aí vocês vão conseguir perceber que o quê? O que é uma carga elétrica? Na maioria das vezes, elas, assim como eu já falei para vocês aqui anteriormente, isso está ligado ao elétron. Então, vocês vão ver aqui, ó, elétron, próton e nêutron. Então, uma carga elétrica, ela cada vez mais ela vai atrair o plasma. E isso aqui está ligado ao juízo, porque se o seu corpo, se você acumula dentro do seu DNA, se você acumula dentro do seu invólucro biológico, do seu corpo, cargas negativas, isso está ligado a fazer o mal, ou seja, o homem da iniquidade, aquele que pratica o mal, quando o plasma cair, essas pessoas serão consumidas, que é exatamente aquilo que Paulo fala em relação às obras. Eu sei que muitos religiosos provavelmente não vão gostar dessa explicação, devido a isso quebrar dogmas antigos que sempre foram mantidos por muitas pessoas que são religiosas e pragmáticas dentro dos seus antigos dogmas. Mas é interessante a gente entender dessa forma que as escrituras, elas englobam uma totalidade. Então você vai conseguir compreender que Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Deus, ele criou tanto os seres biológicos, quanto os elétrons, os prótons, os nêutrons, todos os elementos químicos, toda a natureza, tudo isso foi criado pelo Eterno. E a gente consegue fazer esse entendimento quando a gente lê as Escrituras utilizando esse funil, compreendendo que as Escrituras, ela pode ser lida tanto de maneira micro, mas também de maneira macro. Então, muitas vezes, utilizando, inclusive,
esse entendimento judaico, né, através dessa técnica de leitura judaica, a gente consegue compreender que, às vezes, o mesmo texto, ele traz para nós um entendimento micro e um entendimento expandido. Então, você consegue, às vezes, ler o mesmo texto e entendê-lo de forma espiritual, de forma biológica, microbiológica e de forma macro. Então, muitas vezes, um texto, ele traz para nós essas 3 características, na realidade são 5, mas eu gosto de utilizar ali as primeiras 3 camadas dentro do método judaico de interpretação, no máximo ali a 4ª, para que a gente possa também não aprofundar demais e muitas vezes a pessoa não conseguir compreender esses segredos maravilhosos que as escrituras trazem para nós devido a essa profundidade. Então, essa questão que eu fiz a leitura no livro de Naum, que Yahweh não deixará impune o culpado, está ligado a isso. Para dar sequência aqui, até para não prolongar demais, que eu já meio que estou estourando aqui o tempo. Lá no versículo 5, os montes tremem assim, esse aqui eu estou fazendo a leitura, né, para quem chegou agora aí na live, estou fazendo a leitura de Naum, capítulo 1, né, do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3 ao 6. E eu estou explicando alguns pontos dentro desse trecho aí das escrituras. E lá no versículo 5, está escrito assim, ó: os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem, a terra se agita na presença, o mundo e todos os que nele vivem. A terra se agita na sua presença, isso. O mundo e todos os que nele vivem. Então, olha que interessante. Então, aquilo que eu já trouxe para vocês no início da live, os montes tremem assim que ele se aproxima. Isso está ligado ao quê? Aos terremotos, a toda essa atividade sismográfica, toda essa atividade vulcânica, ela é gerada também através da presença de seres celestiais. Então, aqui obviamente está fazendo referência ao Eterno, na figura do Messias, e à medida que ele se aproxima, os montes tremem por causa da sua interferência eletromagnética. Então, é muito interessante a gente compreender as escrituras dessa forma, a gente conseguir entender, né, esses códigos que estão na Bíblia, nas entrelinhas, entender a ciência que há por trás das escrituras, entender o que a escritura está trazendo para nós. Então, aqui está escrito, ó, os montes tremem. Então, isso aqui faz menção às montanhas. Elas tremem no momento em que o Altíssimo se aproxima. E aí depois vai falar aqui, ó, e as colinas se derretem. Então, aqui vocês conseguem compreender o quê? Os vulcões. Então, e é interessante que um está logo em sequência do outro. Então, à medida que ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. Isso aqui também a gente pode fazer uma conexão com essa questão do solo, né? Desse derretimento que o solo ele apresenta quando ocorre terremotos, né? Que é um estado que eles chamam cientificamente de estado de liquefação do solo. Isso é algo científico que você pode atestar, inclusive, quando você pesquisar alguns terremotos, eles vou ver se eu consigo já pegar essa imagem aqui para vocês. Alguns terremotos, dependendo da sua intensidade, colocar aqui para vocês verem imagens. Então aqui, ó, alguns terremotos, dependendo da sua magnitude, né, dentro da escala Richter, eles vão fazer ali com que o solo, as moléculas, né, eles se agitam de uma maneira tão veloz que acabam entrando dentro desse processo que eles chamam de liquefação de solo. É onde o solo ele fica de maneira líquida, ele acaba engolindo, né, carros, casa. Então, aqui, ó, vocês percebem que o asfalto, né, ele fica como se fosse de maneira líquida. Então, exatamente, essa aqui é a explicação. Ó. O movimento, vocês percebem que o solo ele entra em movimento, e aí a água que há no solo, ela se mistura, né, com as partículas do solo, e aí ele vira como se fosse uma espécie de uma areia movediça. E aí você
vai ver que o solo ele não fica mais firme. As moléculas do solo elas estão cada vez mais espaçadas, né? Elas estão ali mais distantes. Então acaba ocorrendo esse fenômeno. E é interessante que a escritura também já coloca isso dentro desse versículo e outros também. Inclusive Pedro ele vai falar que os elementos, né, se desfarão no fogo. Então lá em 2 Pedro vocês vão compreender isso aqui. Então todos esses pontos, essas atividades vulcânicas que eu trouxe para vocês, e aí vocês vão compreender melhor. Então, como é que eu volto aqui? Isso. Isso, então vou deixar essa imagem aqui para vocês compreenderem isso. Então vou fazer a leitura aqui novamente, somente desse trecho, para vocês perceberem aqui, ó. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. É muito interessante a gente compreender isso. Lá no versículo 6 está escrito assim, ó, vou fazer a leitura rapidamente aqui. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então, essa cólera, né, essa ira do Eterno, que se derrama como fogo, ela está ligada ao plasma, né, essas atividades plasmáticas que eu trouxe para vocês. Então, aqui mais uma vez eu vou precisar encerrar. Então, depois a gente vai ter sequência, com certeza. Nós vamos dar sequência aqui nessa live. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês que participaram aqui nessa live, uma live breve. Vou tentar não esticar demais as lives, fazer pausas, e a gente volta em outras oportunidades para que a gente possa sempre estar tentando trazer material de uma maneira mais corriqueira e que a gente possa ter uma dinâmica melhor nas lives, para que não fique aquelas lives pesadas, né, com muito conteúdo e lives longas, que eu sei que muitos de vocês gostam, mas a maioria das pessoas não conseguem acompanhar. Então a gente vai tentar fragmentar essas lives dessa forma, para ver se a gente consegue dar uma sequência melhor. Então o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou encerrar, e aí eu quero aqui mais uma vez, né, agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco ao vivo aqui no chat, aqueles que participaram conosco aqui ao vivo. Quero agradecer aos moderadores, quero pedir a vocês que se inscrevam, os links vão estar aí na descrição, vão estar aí no chat, alguns moderadores colocaram aí os links no chat ao vivo, e também aqui no comentário fixado no topo, no final da live. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e a gente se encontra aí numa próxima, se assim o Eterno nos permitir. Seja abençoado, que vocês tenham aí uma ótima noite, uma boa tarde, né, um bom dia, seja lá qual o momento que você estiver assistindo essa live, depois que ela estiver aí gravada. Então, que a paz do Eterno encha o coração de cada um de vocês e de todos os seus familiares.